Saudações a todos. Fala para vocês o formador Ailton Mendes. Hoje vamos dar o final da nossa formação. Nós temos como tema análise econômica e financeira. Hoje vamos aprender como é que nós podemos analisar a situação econômica e a situação financeira da nossa empresa. Hoje vamos aprender técnicas, métodos e ideias de melhorar a situação econômica e financeira da nossa empresa. É verdade que um determinado negócio pode estar bem economicamente, pode obter lucro, mas pode não estar bem financeiramente. Por quê? Porque análise econômica e análise financeira são duas áreas diferentes, mas que fazem parte da mesma empresa. Análise econômica está diretamente relacionada com a capacidade que a empresa tem em gerar lucro. E a análise financeira está diretamente relacionada com a capacidade que a empresa tem em pagar as suas dívidas a curto prazo. A empresa é um sistema sendo constituído por input, uma estrutura interna e um output. Quando falamos de input é tudo aquilo que constitui a organização. Ou seja, o input é tudo aquilo que a organização necessita para funcionar. Quando estamos a falar do input, estamos a falar propriamente sobre as matérias-primas. Quando estamos a falar do input, estamos a falar propriamente sobre os equipamentos. E também, quando estamos a falar de input, estamos a falar sobre o financiamento e a mão de obra. Ou seja, o input é tudo aquilo que a organização necessita para o seu correto funcionamento. Também temos o output, ok? Output que é formado por tudo aquilo que a organização necessita, de uma forma ou de outra, tudo aquilo que a organização tem a oferecer ao seu exterior. Por exemplo, estamos a falar propriamente sobre os seus produtos, estamos a falar sobre salários, estamos a falar sobre serviços e muito mais. Esse esquema que nós temos aqui representa o esquema da empresa, ok? E representa o esquema do sistema como está constituído a empresa. A empresa é constituída por um sistema aberto, que é constituído por input, uma estrutura interna, e também é constituído por output. As grandes organizações são uma combinação de 6 fatores principais. O primeiro fator principal para as grandes administrações é a área administrativa. A área administrativa é a área que é representada pelos CEOs, sobre os PCAs e para todas aquelas pessoas que governam a empresa. A segunda função é aprovisionamento. Quando estamos a falar de aprovisionamento, estamos a falar do local onde a empresa guarda e abastece os seus estoques. A grande função das grandes organizações também é a área financeira. A área financeira é a área responsável na entrada e saída de dinheiro da mesma empresa. Em poucas palavras, também temos o pessoal. Falar da área do pessoal, estamos a falar das pessoas. Por quê? Porque uma empresa sem pessoas não temos empresa. E quando estamos a falar da área financeira, tem 2 elementos principais para uma área financeira. O primeiro elemento é a produção e o segundo elemento é a venda. A empresa deve produzir para que ela possa quê? Vender. Estamos a falar propriamente sobre as empresas industriais. Já para as empresas comerciais, ela deve comprar produtos para que ela possa vender. E assim, quando a empresa vender esses mesmos produtos, automaticamente esses produtos que serão vendidos farão parte da área financeira. Isto quer dizer que as grandes organizações são uma combinação desses 6 elementos que nós encontramos aí. Noções e objetivos da função financeira. A função financeira preocupa-se com a resolução das soluções, com todos os problemas que vão indo surgindo na empresa no âmbito do seu funcionamento. De uma forma simples, podemos dizer que a atividade normal que a empresa tem no dia após dia exige constante despesa. Todos os dias as empresas têm despesa. Qual é a área responsável pelas entradas, pela saída e também responsável do que gastar e quando gastar é a área financeira. O que origina uma constante necessidade em termos de recursos na empresa, mas também assegurar que sejam aplicados de forma racional e rentável. Isto quer dizer que a área financeira da empresa é a área que tem que utilizar o QI. Por quê? Porque a área financeira da empresa está diretamente relacionada com esses 2 elementos principais. Os elementos patrimoniais da empresa, ou seja, as disponibilidades
devem ser aplicadas na empresa de forma racional. Antes de gastar qualquer dinheiro, primeiro tem que se pensar para que esses mesmos gastos que foram feitos de forma irracional sejam rentáveis para a empresa. A função financeira procura analisar e avaliar a situação da empresa sob o ponto de vista do equilíbrio econômico. Quando falamos sobre o ponto de vista do equilíbrio econômico, estamos a falar propriamente sobre o ponto de vista do total do ativo ser igual ao capital próprio mais passivo. Para que isso aconteça, deverá definir, executar, controlar as decisões financeiras no sentido de providenciar o emprego rentável dos recursos monetários que são postos à sua disposição. Uma empresa tem capacidade financeira quando? Quando é que uma empresa tem capacidade financeira? Uma empresa tem capacidade financeira quando tem esses dois elementos principais. O primeiro elemento, quando a empresa consegue enfrentar o seu meio envolvente. E o segundo elemento, quando a empresa consegue enfrentar os seus concorrentes. Empresa deve saber enfrentar o meio onde ela está inserida. E quando falamos do meio envolvente, estamos a falar do local onde a empresa encontra-se inserida. Quando falamos do meio envolvente, estamos a falar da envolvente contextual. Estamos a falar também da envolvente transacional. E quando falamos com a capacidade que a empresa tem de enfrentar os seus concorrentes, lembramos na aula que falamos sobre análise de SWOT. A empresa tem capacidade de enfrentar os seus concorrentes quando ele conhece as suas forças, quando ela conhece as suas fraquezas e também quando a empresa conhece as suas oportunidades. Objetivos fundamentais da função financeira. Primeiro objetivo, determinar as necessidades de recursos a financiar na empresa. Segundo objetivo, obter recursos de formas mais rentáveis. Terceiro objetivo, aplicar racionalmente os recursos obtidos na aquisição de novos ativos. Quarto objetivo, controlar a aplicação dos recursos. E, por último, o objetivo da função financeira é analisar a saúde econômica e financeira da empresa. Análise financeira. A análise financeira compreende um conjunto de técnicas destinadas a estudar a situação econômica e financeira da empresa. Fundamentalmente, a sua estrutura, como é que, em termos hierárquicos, a estrutura da empresa encontra-se. Fundamentalmente, a sua situação financeira, se tem capacidade de fazer dinheiro, se tem capacidade de pagar as suas dívidas a curto prazo ou não. Fundamentalmente, a sua solvabilidade, para nós sabermos se a empresa é solvente ou não. E também, principalmente, a sua rentabilidade, para nós sabermos se a empresa tem capacidade de fazer lucro ou não. Através de documentos contabilísticos e financeiros, a análise financeira é feita através dos seguintes documentos contabilísticos: através do balanço, através da demonstração de resultado, através do mapa de origem e aplicação de fundo, através do mapa de tesouraria e também através do mapa de origem e aplicação de fundo, já falei, tesouraria, e também através de outros documentos financeiros. Para se fazer análise econômica financeira, precisamos de alguns documentos contabilísticos, os quais eu acabei de dizer agora. E por último, que faltou dizer naquele momento, era o mapa de tesouraria. Fundo de maneio. Hoje em dia, empresa é aquela que tem um determinado fundo de maneio. Por que eu digo isso? Hoje em dia, o fundo de maneio é considerado que nem uma almofada para as empresas. Por que o fundo de maneio é considerado como uma almofada para as empresas? Porque o fundo de maneio hoje em dia é considerado como um valor que as empresas têm para o seu correto funcionamento, como um valor que as empresas têm guardado para eventuais problemas que possam surgir dentro da organização, que esse mesmo valor seja para ajudar na resolução desses mesmos problemas. Empresa é aquela que tem um fundo de maneio. O fundo de maneio é muito importante para as empresas. Se a tua empresa ainda não tem um fundo de maneio, terás graves problemas no futuro. Deves ter um fundo de maneio. Existem 3 condições para nós sabermos ou calcularmos o fundo de maneio numa determinada empresa. A primeira condição, fundo de maneio maior que 0, que significa que há excesso de capitais permanentes na empresa
Isto é, a nossa empresa, para manter-se equilibrada, não necessita uma quantidade elevada de capitais permanentes. Temos a segunda condição, fundo de maneio menor que zero, o que significa que há insuficiência de capitais permanentes na empresa. E por último, temos o fundo de maneio igual a zero, que significa que há equilíbrio financeiro na empresa. Existem duas fórmulas para nós calcularmos o fundo de maneio. A fórmula algébrica é fundo de maneio é igual a ativo corrente menos passivo corrente. E a segunda fórmula, que também é para calcular o fundo de maneio, é fundo de maneio é igual a capitais permanentes menos os ativos não correntes. Para nós determinarmos os capitais permanentes, temos que ter os capitais próprios mais os passivos não correntes. E também, como é que eu devo saber que a minha empresa tem necessidade de ter um fundo de maneio ou não? Você saberá se a tua empresa tem a necessidade de ter um fundo de maneio ou não, calculando os teus clientes, as dívidas que você tem de clientes, mais as tuas existências, que são as mercadorias que você tem na tua empresa, subtraindo pelas dívidas que os fornecedores têm com a tua empresa. Aí sim saberás qual é a necessidade de fundo de maneio que eu tenho na minha empresa. Formador, mas por que nós calculamos a necessidade de fundo de maneio nas empresas? Nós calculamos a necessidade de fundo de maneio nas empresas porque a qualquer momento, a qualquer hora, pode haver uma grande disparidade entre as contas a pagar e as contas a receber. Principais indicadores financeiros. Indicadores financeiros são materiais que mostram a situação financeira de uma empresa com base em resultados contábeis. São ferramentas de gestão que ajudam a analisar a situação financeira de uma empresa. E também os indicadores financeiros são aqueles que nos ajudam no processo de tomada de decisão nas empresas. Agora, vamos citar alguns indicadores financeiros principais, os básicos que qualquer analista financeiro deve fazer em sua empresa ou deve fazer em seu negócio. Primeiro indicador financeiro. Grau de autonomia. Quando falamos de grau de autonomia, trata-se de um indicador fundamental para analisar a situação financeira da nossa empresa, pois o grau de autonomia mede a capacidade que a empresa tem para solver os seus compromissos a médio e longo prazo. Quando estamos a falar de grau de autonomia, como é que nós podemos determinar o grau de autonomia na nossa empresa? Através do capital, do total dos nossos capitais próprios, dividindo ele pelo total do nosso ativo. Valores superior a 0,3 significam bons valores. Sempre que você tiver a calcular o grau de autonomia da tua empresa e tiveres valores superior a 0,3, quer dizer que tens bons valores. Agora, quando estamos a falar que a tua empresa tem um grau de autonomia igual ou superior a 1, quer dizer que a tua empresa encontra-se totalmente dependente de terceiro. O segundo elemento é o grau de dependência. O que é o grau de dependência? O grau de dependência é o grau complementar do grau de autonomia. Depois de calculares o grau de autonomia, deves calcular o grau de dependência. E depois o que é que deves fazer? O total do grau de dependência mais o total do grau de autonomia tem que ser igual a 1. Se não for igual a 1, quer dizer que a tua empresa encontra-se totalmente dependente de terceiros. Ou seja, quer dizer que uma boa parte dos capitais da tua empresa, se não posso dizer todos, estão em poder de terceiros. Como é que nós podemos saber qual é o grau de dependência? Através dos capitais alheios, que são nossos passivos, dividido pelo total dos nossos ativos. Depois temos o indicador de liquidez. Começamos com a liquidez geral. Trata-se de um indicador fundamental para a análise financeira da empresa, pois permite dar uma ideia aproximada da capacidade da empresa em fazer das suas obrigações a curto prazo. Liquidez geral é igual aos nossos ativos correntes dividindo pelos nossos passivos correntes. Quando estamos a falar de liquidez geral, estamos a dizer propriamente o dinheiro que nós temos em disponibilidade da empresa, dividindo pelas dívidas que nós temos a curto prazo na empresa. Será que a empresa tem ativos correntes suficientes para pagar as suas dívidas que se aproximam a curto prazo? É através da liquidez geral que você saberá se a tua empresa tem ativos correntes suficientes para pagar essas dívidas a curto prazo.
Os analistas financeiros consideram bons valores entre 1,2 e 1,4. Valores inferiores a 1 significam que a tua empresa tem grandes dificuldades de pagar as suas dívidas a curto prazo. Temos também a liquidez reduzida. Falar de liquidez reduzida dá-nos a conhecer quais são as possibilidades da empresa em cobrir as dívidas com vencimentos inferior a 1 ano, com bens e direitos mais líquidos. A liquidez reduzida, a fórmula principal, a sua expressão algébrica é liquidez reduzida é igual ao ativo corrente, subtraindo as existências, dividindo pelo passivo corrente. Nós calculamos a liquidez reduzida para saber se temos capitais suficientes para nós pagar, ok? As nossas dívidas a curto prazo, subtraindo as nossas existências. Liquidez imediata é uma medida utilizada para apontar a capacidade de uma empresa possui, nesse exato momento, de arcar com as suas dívidas de curto prazo. Senhores, a liquidez imediata é um indicador financeiro que é calculado por analistas do mundo inteiro. Por quê? Porque a liquidez imediata é um indicador financeiro que nos diz hoje, será que temos capacidade financeira de pagar as nossas dívidas a curto prazo? É através da liquidez imediata que vamos saber se temos capacidade financeira ou não. Por quê? Porque falar da liquidez imediata, primeiramente estamos a falar da nossa disponibilidade. Será que temos dinheiro suficiente para pagar essas dívidas a curto prazo? Onde temos três condições. Liquidez imediata maior que 1 significa que temos disponibilidade suficiente para pagar as dívidas a curto prazo. Liquidez imediata menor que 1 significa que temos insuficiência de disponibilidades para pagar as nossas dívidas a curto prazo. Como também temos a terceira condição, que é liquidez imediata igual a 1, que significa equilíbrio. Quer dizer que as nossas disponibilidades são suficientes para pagar as dívidas a curto prazo. Agora vamos falar sobre indicadores econômicos. Quando falamos de indicador econômico, estamos diretamente relacionados com indicadores que nos ajudam a saber se a nossa empresa tem capacidade ou não de gerar lucro. O primeiro indicador econômico é a rentabilidade dos capitais próprios. O que a rentabilidade dos capitais próprios nos ensina? A rentabilidade dos capitais próprios dá-nos a conhecer a eficiência de uma empresa em gerar retornos com base nos capitais permanentes colocados à sua disposição. Rentabilidade do capital próprio é igual aos nossos lucros que obtemos, dividindo pelo capital próprio, multiplicando por 100. O segundo indicador é rentabilidade do ativo total. Falar de rentabilidade do ativo total, estamos a falar que dá-nos a conhecer o lucro que a empresa obteve de cada 100 kwanzas nele aplicado, que sejam próprios ou alheios. A rentabilidade do ativo total tem a ver de cada 100 kwanzas que aplicamos na nossa empresa, qual é o lucro que nós temos a obter, onde a sua expressão algébrica é rentabilidade do ativo total, que é igual a lucros, a dividir pelo ativo total, multiplicando por 100. Em terceiro, nós temos a rentabilidade líquida das vendas, que trata-se de um indicador fundamental ao qual, ao geral, as empresas mais ligam, entendo o valor dependente de dois fatores. A rentabilidade líquida das vendas depende de dois fatores principais. O fator comercial, para as empresas comerciais, e também o fator industrial, para as empresas industrial. Onde falar de rentabilidade líquida das vendas é o indicador que é mais calculado por todas aquelas pessoas que fornecem ou que vendem um determinado produto. Onde, em primeiro lugar, vai ter o lucro que você obteve, dividindo pelo valor da venda que você fez, multiplicando por 100, para saber qual realmente foi a percentagem do lucro que você teve em uma determinada venda. E por último, tem uma rotação do ativo total líquido, que trata-se de um indicador fundamental, ao qual, ao geral, as empresas mais ligam, estando o seu valor dependente de dois fatores. O chamado fator industrial também e também o chamado fator comercial. A rotação do ativo total líquido é calculado pelos lucros
dividindo pelas vendas vezes 100. Um líder que não sabe cuidar das suas próprias finanças não pode ter audácia de querer ter seguidores. Haja vista que, se um incompetente guiar outro incompetente, ambos alcançarão o mesmo destino final, a saber, o fracasso. Meus amigos, hoje estamos a dar o final da nossa formação. Muito obrigado por vocês que estavam nos acompanhar desde o primeiro dia até hoje, que é o último dia. Muito obrigado mesmo. Hoje falamos sobre análise econômica financeira. Hoje falamos sobre os indicadores financeiros. Hoje falamos da capacidade que uma determinada empresa tem em gerar lucro ou não. E hoje também falamos propriamente sobre se a empresa tem capacidade de pagar as suas dívidas a curto prazo ou não. Tudo bem que nesta formação não demos tudo. Tudo bem que nesta formação não falamos tudo. Mas a pessoa que mais aprende é aquela pessoa que está sempre a investigar. A pessoa que mais aprende é aquela pessoa que está sempre a ler, aquela pessoa que está sempre a pesquisar. Muito obrigado para todos que nos acompanharam e não se esqueçam, vamos ser líderes e menos chefes. Não se esqueçam, vamos gerir melhor a nossa organização, vamos valorizar mais as pessoas da nossa organização, vamos dia após dia velar mais, não só no ganho da nossa empresa, mas também as pessoas, porque o elemento mais importante nas nossas empresas são as pessoas. Muito obrigado para todos, uma boa continuação.